Então, estamos nessa série, eu e minha boca grande. Quem de nós já não tropeçou nas palavras? Quem de nós já não foi atropelado por palavras? Semana passada falamos disso, né? Quantas histórias, quantas frases estão nas nossas memórias e que nos influenciam, algumas boas e outras muito ruins, né? E que de vez em quando a gente até precisa de uma ajudinha um pouco mais profissional para passar por cima dessas frases, né? Porque elas nos limitam, elas não deixam com que a gente avance na nossa vida. E eu tive pensando que uma das frases que ninguém deveria dizer, menos ainda quem conhece a Jesus, é: eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Porque esse eu sou assim mesmo, ele é como se fosse um decreto sobre a nossa vida. Como se a gente não pudesse ser transformado, como se tudo que a gente fosse não seja mais mutável, não dá para mais mudar. Então a gente não deveria ter essa frase na nossa boca. Mas eu creio que todos nós, uma hora ou outra, a gente usa ela, né? E essa série, ela tem sido refletida, nós temos pensado sobre ela justamente porque as palavras, elas têm um poder grande sobre a vida uns dos outros. Aquilo que a gente fala machuca ou encoraja, né? A gente viu semana passada, é morte ou vida, é veneno ou cura. E a gente precisa pensar sobre isso, precisa refletir sobre isso, precisa olhar para essa realidade, né? E hoje a ideia é falar sobre, tá bom, mas não se irrite. Eu acho que quem olhou Chaves deve se lembrar desse negócio, né? Essa frasezinha aí, né? Tá bom, mas não se irrite, né? E quando eu ouço isso, quando eu leio isso, eu fico pensando que às vezes isso é uma desculpa da gente, sabe? A gente quer falar o que tiver vontade de falar e não quer que o outro se irrite por causa disso, né? Mas complicado isso, porque aí a responsabilidade fica toda no outro, né? Ah, mas também é muito sensível, né? Às vezes a gente diz, ah, mas é muito sensível. Será? Ou será que a gente está pouco disposto a pensar sobre a maneira como nós usamos as nossas palavras, né? Também, hoje é dia dos pais. E a gente não quer deixar isso simplesmente passar em branco também, né? Porque tem a ver também com a forma como a gente usa as nossas palavras. Porque quantas das frases que ainda ecoam na nossa cabeça têm a ver com os nossos pais, né? Boas e ruins. Tem frases que a gente ouviu dos nossos pais que estão lá, ecoando. Algumas como incentivo, outras como freios, como travas na nossa vida, né? Então, é importante a gente refletir também sobre isso. E nós temos 2 versículos bem específicos nas cartas de Paulo que falam sobre isso. Um é esse de Efésios capítulo 6, versículo 4, nessa tradução, nova versão transformadora: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E não muito diferente, Colossenses 3:21, onde diz: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Interessante que 2 versículos de 2 cartas diferentes falam sobre irritação. Pais, não irritem seus filhos.
Não deixem de educá-los, diz o primeiro versículo já. Mas não os irritem. Interessante, né? Um conselho bem específico dos pais para com seus filhos. Isso me deixa curiosa de por que exatamente isso. Podia dizer outras coisas, né? Por que não irritar os filhos? E vamos combinar que de vez em quando isso até tem graça, né? A gente gosta de ver as crianças bravas às vezes, né? Eu vejo gente que gosta de dar uma incomodadinha assim para a criança ficar brava. E aí eu olho para esse versículo e algo está errado, né? Algo não está no lugar. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Mas eu quero ampliar isso. Pais, sim. Mas todos, de alguma forma, exercemos influência sobre alguém. Talvez a gente não tenha um filho em casa, não tem filhos, mas a gente tem sobrinhos, a gente tem afilhados, a gente tem amigos, a gente tem colegas de trabalho, a gente tem empregados, tem chefes. A gente tem uma série de gente na nossa vida, gente que a gente influencia, gente com a qual a gente está perto. E se os pais não devem irritar os filhos, eu imagino que não é para irritar ninguém, no final das contas, né? Se nem os filhos é para irritar, que estão bem pertinho, logo, eu acho que é quase lógico que isso se estende a todo o resto. Não é para ser um prazer nosso irritar as pessoas, ver as pessoas irritadas e bravas. Não é para ser uma prática nossa, né? Claro que, como disse o primeiro versículo, isso não quer dizer que a gente não vai educar os filhos, ou isso não quer dizer que a gente não vai dizer nada, a gente agora vai ser aquela pessoa suave, maravilhosa, que nunca contraria ninguém, que nunca fala nada, não aponta nada. Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando especificamente de irritar. Não fala nada contra confrontar, por exemplo. É diferente. Não tem nada contra confrontar pessoas. Isso muito pelo contrário, tem versículos que diz que nós devemos exortar as pessoas que estão ao nosso lado, exortar o próximo. É nosso papel, às vezes, influenciar alguém que a gente está vendo que está indo por um caminho ruim. Você tem que dizer alguma coisa que talvez vai irritar. Talvez sim, mas não deveria ser algo que fosse proposital, vamos dizer assim. Confrontar, exortar é papel tanto de pais como de qualquer pessoa que exerce influência. Por quê? Porque silêncio, não se envolver, não é uma opção. Se de um lado pais não devem irritar filhos, se nós não devemos ter como esporte ficar por aí irritando as pessoas, por outro lado, silenciar diante de coisas que obviamente a gente deveria dizer alguma coisa, não deve ser a nossa postura, porque aí nós estamos nos omitindo, daí a gente está tirando nosso time de campo, e não é também esse o papel que a gente deve ter. Então, essa coisa das palavras, ela é algo que a gente precisa aprender muito. Eu penso que tem tantas passagens pela Bíblia que falam sobre as palavras. E é algo que a gente de fato precisa aprender a usar. E talvez a primeira pergunta que a gente tenha é, ok, então se não é para irritar, vamos pensar um pouquinho sobre o que podem ser coisas que irritam, coisas que provocam a ira, no primeiro momento dos filhos, já que hoje é o dia, mas isso vai se estender para todo mundo que está ao nosso redor, isso não serve só para filhos. Vamos pensar sobre isso. O que pode causar irritação? E eu penso que a primeira coisa é a incoerência. Quando a gente gosta de falar,
mas não faz aquilo que a gente fala, isso causa irritação. Se a gente, e com os filhos, isso é ponto pacífico. Aquela velha história que a gente ouvia, e eu espero que ouvia no passado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não serve para educar. Ela serve para irritar. Eu preciso ser coerente. Aquilo que eu peço do meu filho, aquilo que eu aponto uma pessoa perto de mim, precisa ser a minha prática. Eu preciso, em primeiro lugar, implementar isso na minha vida. Se eu não implemento isso na minha vida, como é que eu vou esperar que isso seja uma verdade na vida do outro? Eu só vou causar irritação se for assim. Outra coisa, provocação, aquele cutucar, sabe? Mas tu faz assim, né? Mas tu faz assado. Aquela coisa do veneno, sabe? Que a gente cutuca, em vez de falar amorosamente, fala direito com a pessoa, a gente fica provocando, fica cutucando, fica dando aquela famosa indireta, sabe como é? Aquela alfinetadinha assim. Isso só dá raiva, isso não edifica, isso não faz a outra pessoa crescer. Os filhos se irritam profundamente com isso. Não é uma boa estratégia. Isso irrita. O que mais? Comparar, generalizar. Mas isso é tudo assim. Com os filhos, então, a comparação é um desastre, né? Porque teu irmão faz assim, porque tua irmã faz assado, né? Mas com esse eu não tinha problema, agora com esse sim. Sabe essa coisa de não respeitar a diferença um do outro? A mesma coisa quando não são filhos, não importa. Essa coisa de comparar ou de generalizar, pensar que tudo é igual. Isso não vai trazer crescimento na vida do outro. Outra coisa, não enxergar a pessoa, só o problema. Sabe, você olha o problema que está se fazendo ali, às vezes de comunicação, às vezes porque a pessoa fala mais rispidamente, e eu paro de enxergar a pessoa. Eu só enxergo o problema, só enxerga o comportamento que está na frente dela. E a pessoa percebe isso. Os filhos percebem isso. Os nossos amigos percebem isso. Quando a gente só enxerga mais o problema e não a pessoa que está por trás disso. Pessoa que é de fato quem importa. Humilhar, isso eu não preciso nem explicar. É obviamente uma coisa que irrita. E todas essas coisas, elas vão fazer com que aquilo que você quer apontar, ou exortar, ou confrontar, que a mensagem se vá. Quando nós usamos esse tipo de linguagem, ou esse tipo de forma de abordar, muitas vezes aquilo que você quer e que talvez seja até legítimo apontar na vida do outro, isso se perde no jeito errado de fazer. Quando a gente cutuca, aquela indireta, ela provoca raiva e não reflexão. Não é isso que a gente quer. A gente quer ajudar a pessoa a crescer. Então eu preciso aprender a fazer isso de um jeito melhor. E com quem a gente pode aprender a fazer isso? Com Jesus. Porque ele, sim, sempre quando abordou as pessoas, o seu objetivo era restaurar. Nunca era para diminuir. Sempre quando Jesus confrontou pessoas, o objetivo dele era claramente que a pessoa fosse restaurada. E olha que ele teve conversas muito difíceis. Teve que apontar coisas muito complicadas com pessoas.
Então nós podemos aprender com esse jeito. Com Pedro, quantas conversas difíceis Jesus teve que ter com ele. Quantas coisas Jesus teve que assim, aperfeiçoar na vida de Pedro. Ele era extremamente impulsivo. E quantas vezes Jesus teve que dizer: Pedro, calma, não é assim. Na vez que Jesus chegou a repreender Satanás na vida dele. Por quê? Porque tinha a intenção de restaurá-lo, tinha a intenção de trazer ele de volta para perto de si. Jesus nunca desiste dele, mas traz ele de volta. Depois, aquela conversa, depois da ressurreição, quando ele pergunta por 3 vezes para Pedro, dá a ele 3 oportunidades de reafirmar o seu amor por Jesus. Sempre com o intuito não de humilhá-lo, mas de restaurá-lo, de ganhar ele de volta. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente vai conversar com um filho, ou com um amigo, ou com um discípulo, ou com um empregado, ou com quem for, com um aluno, nosso objetivo tem que ser restaurar aquela pessoa, restaurar aquela criança, restaurar aquele adolescente. Nunca humilhá-lo, nunca quebrá-lo. Às vezes pode haver uma má impressão em nós de que às vezes a gente precisa quebrar ele para que ele aprenda. Nunca isso funcionou, nunca isso deu certo. A gente precisa ganhá-lo. Aí sim, aí nós vamos restaurar. Com Nicodemos, Jesus teve uma conversa muito dura. Chegou a dizer para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Difícil dizer isso para um homem que era líder, que era alguém conhecido na época, e Jesus tem uma conversa dura com ele. Mas se você ler todo aquele texto de João capítulo 13, você vai ver que o intuito de Jesus era ganhar Nicodemos, era fazer ele compreender. Ele via em Nicodemos uma vontade de conhecê-lo melhor, mas faltava em Nicodemos a coragem de romper com tudo que ele acreditava. Mas Jesus ainda assim fala tudo que precisa ser dito de maneira dura, mas amorosa, para que ganhasse Nicodemos. Outra conversa interessante foi com Marta. Lembram? Jesus visita Marta, Maria, Lázaro, seus amigos, e Marta está lá agitada, tentando fazer um monte de coisa para agradar Jesus. E lá pelas tantas, ela já cansada, ela vai para Jesus e diz: mas escuta, Jesus, tu não vai dizer para minha irmã me ajudar? Afinal de contas, eu estou aqui de um lado para outro. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, tu anda agitada com tanta coisa. Senta aqui, vamos conversar. Só tem uma coisa que é necessária: para e me escuta. Ele aponta qual era o problema, mas amorosamente, querendo ganhar Marta para ele. É assim que a gente precisa falar com as pessoas. Não deixar de falar a verdade, não deixar de apontar o que precisa ser apontado, mas sempre olhando para o coração, sempre olhando além daquele problema. E uma das conversas que para mim é talvez a que mais me confronta, porque Jesus conversa com a mulher samaritana na beira de um poço, na hora do meio-dia. Ele sabia quem era essa mulher, ele procurou essa conversa porque ele precisava conversar. E ele confronta essa mulher. Ele diz coisas duras para ela. Essa mulher já tinha tido 5 maridos, e o que ela se relacionava naquele momento nem seu marido era. E Jesus aponta isso na vida dela. Mas por que ele faz isso? Ele quer dizer para ela: eu te conheço, eu sei quem tu é. Não tem nada na tua vida que eu não saiba.
mas eu quero você. Será que nós somos capazes de ter conversas como essas, com pessoas como essas? Eu sempre me pergunto isso. Será que eu sou capaz de ter uma conversa assim como Jesus teve com a mulher samaritana? Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu sou capaz de enxergar, além de tudo que ela faz, aquele coração sedento por um amor verdadeiro? Ou eu só enxergo o que a pessoa faz? Jesus sempre tinha o intuito de restaurar, não de diminuir, não de apontar o erro. Lembram? Quem esteve aqui na semana passada, nós falamos sobre a questão de que muitas vezes as nossas palavras usadas na vida das pessoas são para que eu me sinta melhor. Eu diminuo o outro para que eu pareça estar maior. E quando a gente faz isso, a gente não está olhando o outro, a gente está olhando a si mesmo. Porque eu quero ficar melhor na foto. Então eu aponto o problema do outro para que eu fique melhor. Porque se o outro está muito ruim, eu não preciso nem estar muito melhor, eu vou já estar melhor do que o outro. E isso é muitas vezes o nosso problema. Nós olhamos para os demais, a gente se nivela pela maioria e não por Jesus. Não é assim que a gente faz? Ao invés da gente se nivelar por aquilo que Jesus diz, a gente se nivela. Mas eu sou pelo menos um pouquinho melhor que os outros. Eu até nem faço tanta coisa ruim, né? E por isso nós temos dificuldade de falar com as pessoas de outra forma. Porque a gente não olha para o coração das pessoas. Quando a gente está falando sobre a nossa grande boca, no fundo o que nós queremos dizer é que nós precisamos aprender a falar com as pessoas olhando para o coração delas, querendo ganhar elas para Jesus, porque era assim que Jesus fazia. Ele olhava para o coração das pessoas. Eu acredito profundamente, eu acredito firmemente que Deus nos criou para que nós tenhamos vidas maravilhosas, não sem problemas. Isso Ele nunca prometeu. Mas Ele nos criou para que nós vivêssemos de maneira sábia, de maneira plena, de maneira tranquila, com paz em nosso coração. E sendo usados, antes nós cantamos isso, né? Usa-me. Mas como nós vamos fazer isso se no nosso coração Jesus ainda não entrou e limpou? Então é muito importante que a gente se coloque diante de Jesus e pense nisso. Aprenda com Jesus como lidar com as pessoas. Vocês já imaginaram se nós, como igreja, começássemos a ter um comportamento diferente, usássemos as nossas palavras de maneira amorosa, de maneira que edificasse, de maneira que crescesse o outro, de maneira a pensar no bem uns dos outros? E acontecer aquilo que Jesus disse para os seus discípulos: vocês serão conhecidos pelo amor que vocês têm pelos outros. Jesus nunca disse que nós seríamos conhecidos pela eloquência das nossas palavras. Nunca disse que a gente seria conhecido pelos grandes feitos que a igreja faria. Não. Ele disse para os seus discípulos: vocês serão reconhecidos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Então nós precisamos aprender a usar as nossas palavras para que isso possa ser visto, para que pessoas possam
perceber que nós nos tratamos de maneira diferente. Puxa, eu quero chegar perto desse pessoal, porque eles são diferentes, eles se amam, eles se gostam, eles gostam de estar juntos, eles não se magoam, e quando se magoam, eles pedem perdão. Sabe? Tem que ter um outro jeito da gente se relacionar. Essa nossa série é sobre isso. É sobre a importância de nós refletirmos sobre o uso das nossas palavras, o impacto que elas causam na vida do outro e o impacto que isso causa nas nossas próprias vidas e o quanto nós precisamos cuidar disso. A pergunta para nós, ainda nessa palavra, é: o que as minhas palavras produzem na vida do outro? Elas produzem medo? Elas produzem vergonha? Elas produzem esperança ou coragem? O que as nossas palavras produzem? A gente talvez deveria ter coragem de perguntar para as pessoas que estão ao nosso redor, perguntar para os nossos filhos: filho, o que as minhas palavras causam em você? Para os nossos amigos, para a nossa esposa, marido, para os pais, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, o que as minhas palavras produzem em você? Irritação? Raiva? Ou ela produz ânimo, encorajamento, esperança? É uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, avaliando as nossas palavras. E sabe, meus queridos, às vezes a gente pode estar aí ouvindo essa palavra pensando assim: pá, mas fulano tinha que estar aqui ouvir isso. Não é? Passa às vezes pela cabeça da gente: como é que perde isso, né? Não pensemos assim. Porque essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós. Ela é para todos nós pensarmos antes de falar. Como nós abordamos as pessoas, como nós chegamos nelas. Essa série vai continuar. Dessa vez nós falamos sobre não se irritar ou não produzir irritação nos outros. Semana que vem nós queremos falar sobre erro e reparação. Por quê? Porque nós vamos tropeçar. E o tropeçar não deveria ser para nós: nem adianta, eu sou assim mesmo, não consigo. Não. O tropeçar tem restauração, tem jeito, tem maneira da gente mudar, tem maneira da gente se arrepender, da gente chegar e dizer: pá, desculpa, não devia ter dito isso, não devia ter falado dessa forma. Já hoje, isso é algo que a gente pode experimentar. Semana que vem a gente vai estudar isso mais a fundo. Mas pense, se você tem sido alguém que irrita os seus filhos, que irrita as pessoas que estão ao seu redor, é hora de mudar, é hora de pensar, é hora de fazer diferente. Nós podemos fazer isso. Não com a nossa força, mas porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele quer nos fazer diferentes. E isso é outra coisa que às vezes a gente esquece, que Jesus não entra na nossa vida só para a gente ter mais alguma coisa dentro dela. Não, Ele entra para tirar o que tem lá dentro e colocar um novo coração. Colocar um novo jeito de fazer as coisas, colocar uma nova maneira de dizer coisas. O Evangelho faz essa mudança. Para isso, eu preciso me entregar. Entregar minha vontade, entregar minhas decisões, entregar minha maneira de falar, entregar tudo aquilo que eu sou nas mãos dele, e ele vai fazer de outra forma. Não é fácil, mas é possível. Está à nossa disposição, e que o Senhor nos ajude a exercer isso dessa forma, e não só nos
justificarmos dizendo, eu sou assim mesmo, eu fui criado assim, né? Às vezes a gente diz isso, fui criado assim, foi assim a minha vida inteira, ok, beleza, até aqui foi assim, mas agora Jesus entrou nessa conta, e quando Jesus entra, aí as coisas mudam de figura, basta a gente permitir isso, basta a gente andar com Ele, e Ele vai transformar a nossa vida, amém?